Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Você já conhece essa obra? Em que sentido podemos falar sobre a yoga de Jesus? Com certeza, não tem nada a ver com a ideia comum aqui no Ocidente de pensar na yoga como uma prática de posturas e exercícios corporais, como se Jesus tivesse ensinado algo parecido. Então, se você quiser compreender melhor, vem com a gente para entender por que Paramahansa Yogananda fala sobre a yoga de Jesus. Olá pessoal, tudo bem? Vamos entender desde já o título desta obra. Para isso, precisamos ir às origens da prática do yoga e também compreender o seu sentido etimológico. Não se trata da prática do yoga em que comumente se pensa aqui no Ocidente. No Ocidente, quando se fala em yoga, a primeira imagem que nos vem à mente, possivelmente, é de alguém realizando movimentos e posturas corporais. Mas a yoga tem um sentido muito mais amplo e muito mais profundo, e em seu sentido etimológico, yoga significa união. De que tipo de união estamos falando? A união entre o corpo, a mente e a alma. E a união entre a alma e Deus, Atma e Brahman, na tradução hindu. Denota, portanto, a ideia de uma união com o divino e que cada pessoa pode buscar conhecer a Deus não apenas através da simples crença ou da fé, mas a partir de uma experiência direta e interior com Deus. Ora, e não era esse o propósito da missão de Jesus, fazer com que cada um de nós pudéssemos ter uma relação direta com Deus, fazer com que cada pessoa pudesse ter a mesma relação que ele, Jesus, tinha com o Pai? Eu e o Pai somos um, disse Jesus. E é essa união que nós encontramos como fundamento da prática do yoga, essa união com o divino. E é nesse sentido que Paramahansa Yogananda fala, então, da yoga de Jesus. O que tanto Jesus quanto os mais antigos ensinamentos sobre yoga ensinam são os meios para buscar essa união com a inteligência suprema e infinita que confere vida a todas as coisas. A própria palavra yoga significa união da consciência individual ou alma com a consciência universal ou espírito. Embora muitas pessoas imaginem que a yoga seja apenas exercícios físicos, as posturas ou asanas que obtiveram nas décadas recentes ampla popularidade, eles são, na verdade, apenas o aspecto mais superficial de uma ciência profunda e um desenvolvimento dos potenciais infinitos da mente e da alma humanas. Para buscar esta união, há diferentes tipos de práticas. A que nós mais conhecemos aqui no Ocidente, possivelmente, é o Hatha Yoga, e também diferentes tipos de técnicas de posturas corporais que visam a purificação do nosso corpo e ter consciência e controle dos nossos estados interiores. Mas nós podemos encontrar também, por exemplo, no Bhagavad Gita, que é um dos principais livros da tradição do yoga, práticas como o Karma Yoga, que é a busca da união com o divino através da ação desinteressada, Bhakti Yoga, que é a união através da devoção, e até essa união através do conhecimento e da sabedoria chamado Gnana Yoga. E existe ainda a Raja Yoga, ou o caminho régio, que combina todas as práticas anteriores, mas a essência é a mesma, a busca pela união do eu individual com o eu universal. O que Yogananda sugere, portanto, nesta obra é que Jesus conhecia e ensinou essa ideia universal de realização e união divina. Eis porque Jesus disse: eu e o Pai somos um, e eu estou no Pai, e o Pai em mim. E uma curiosidade em torno desta obra é que ela está dividida em 3 partes, e cada parte tem 3 capítulos. A primeira parte tem como título Jesus, o Cristo, Avatar e Yoga, que tem 3 capítulos. A segunda parte, Único Caminho ou Universalidade, que também tem 3 capítulos. E a terceira parte, a Yoga do Amor Divino ensinada por Jesus, que encerra nos capítulos 7º, 8º e 9º. Por que essa divisão da obra é interessante? Porque ela nos remete ao simbolismo da ressurreição. Esse simbolismo da ressurreição nós encontramos na obra A Segunda Vinda de Cristo, que tem como título exatamente a ressurreição do Cristo interior, que nos remete à ideia de que cada um de nós precisa despertar ou fazer ressurgir a nossa consciência crística. A obra, a Yoga de Jesus, pode ser entendida, portanto, como uma versão compilada dessa obra muito mais vasta e muito mais ampla, dividida inclusive em 3 volumes, que é A Segunda Vinda de Cristo, e que inclusive eu vou deixar um link aqui nos cards desse vídeo, porque nós já temos um vídeo aqui no canal
sobre esta obra. Vamos pensar então na mensagem de Jesus a partir dessa perspectiva de busca pela união com o divino e de como nós podemos encontrar essa ideia em seus ensinamentos. E para isso vamos fazer algumas breves considerações a partir de cada uma das partes desta obra. Na primeira parte, Yogananda coloca Jesus como um yogi e um avatar. Assim como Buda, Jesus é considerado como um avatar, ou seja, a encarnação de Deus sobre a Terra em seres iluminados. Essa intercessão do amor divino é necessária para que a humanidade possa encontrar o caminho do reino de Deus, a fim de que seus filhos, envoltos em trevas, não se percam para sempre nos labirintos enganosos da criação. O Senhor vem, muitas vezes, na forma de profetas divinamente iluminados para aclarar o caminho. Nessa primeira parte, é interessante destacar a distinção que Yogananda faz entre Jesus e Cristo. Jesus era o nome do homem encarnado no corpo físico, onde nasceu a vasta consciência crística, a onipotente inteligência de Deus. Essa distinção Yogananda faz a partir das próprias palavras do Cristo, que muitas vezes se referia a si mesmo, ora como filho do homem, ora como filho de Deus. E por que é interessante essa pequena distinção? Porque, segundo Yogananda, todos nós podemos buscar atingir essa consciência crística e assim nos tornarmos uno com Deus, da mesma forma que Jesus era uno com o Pai. O homem Jesus, pequena partícula sobre a terra, tornou-se Jesus, o Cristo, com sua consciência permeando todas as coisas em unidade com a consciência crística. Uma outra questão que nós encontramos também nesta primeira parte, e que pode inclusive ser considerado até controversa, é a ideia de que, segundo Yogananda, Jesus teria visitado a Índia e que por isso ele conhecia de fato a mensagem divina da yoga, da união com Deus. Ora, é amplamente sabido que os fatos relacionados à infância, à juventude e até aproximadamente os 30 anos da vida de Jesus são completamente desconhecidos. Para Yogananda, é perfeitamente possível pensar que Jesus possa ter visitado a Índia, inclusive como uma forma de retribuir a visita que ele recebeu dos 3 reis magos quando do seu nascimento, pois, segundo Yogananda, esses magos eram, na verdade, grandes sábios da Índia. Na segunda parte, nós encontramos algumas interpretações de Yogananda sobre alguns dos vários ensinamentos de Jesus, de que, inclusive, existia uma verdade oculta em seus ensinamentos, razão pela qual Jesus ensinou por meio de parábolas. Vejamos o que ele diz, por exemplo, no Evangelho de Mateus, onde os discípulos perguntam a Jesus por que ele falava através de parábolas. Ao responder, disse Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. Ao interpretar essa passagem, Yogananda ressalta como nós encontramos também algo de oculto nos ensinamentos de Jesus, da mesma forma que nós encontramos em todas as religiões que têm um aspecto esotérico com X, exterior, e esotérico com S, interior. Esse conhecimento esotérico interior é aquele conhecimento que é reservado apenas aos iniciados e nos ensina a autêntica comunhão da alma com Deus. Já o aspecto esotérico exterior inclui dogmas, rituais e se dirige às multidões. Nessa segunda parte, nós encontramos também uma ampla análise da famosa passagem de Jesus com Nicodemos, onde é dito que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Segundo Yogananda, Jesus está se referindo a um segundo nascimento do espírito, o despertar intuitivo da alma, pelo qual a alma apreende diretamente sua própria natureza como espírito individualizado e percebe o espírito como a essência de todas as coisas. Nascer de novo significa algo muito mais do que apenas filiar-se a uma igreja ou receber a cerimônia do batismo. É preciso voltar-se para dentro de si mesmo, despertar a divina faculdade da intuição e perceber-se como alma, ou seja, nascer de novo no espírito. A passagem de Jesus com Nicodemos sugere igualmente a doutrina espiritual da reencarnação, diz Yogananda. A alma necessita então nascer várias vezes, pois seria ilusão acreditar que ela possa alcançar a perfeição em uma única existência. E Yogananda lembra o Evangelho de Mateus, onde Jesus diz: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É necessário várias vidas de evolução espiritual para nos libertarmos dos obstáculos do karma que nos impedem de alcançar a perfeição. Finalmente, na parte 3, temos a yoga do amor divino ensinada por Jesus, que começa no capítulo 7 com as bem-aventuranças. E vejam aqui o que diz Yogananda
sobre essas bem-aventuranças. Jesus aqui expõe com força e simplicidade uma doutrina de princípios morais e espirituais cujo eco jamais decresceu ao longo dos tempos, princípios por meio dos quais a vida do homem se torna abençoada, repleta de bem-aventurança celestial. Bem-aventurados os que choram, disse Jesus. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Aqui, diz Yogananda, temos uma metáfora bastante apropriada para a busca espiritual do ser humano. Por mais que a sede e a fome de coisas materiais sejam saciadas, permanecerá sempre um vazio interior se a nossa busca for apenas por coisas materiais. Esse vazio interior deve ser preenchido com o desejo da alma por Deus. Aos que têm sede e fome de justiça e sabedoria, terão a perene felicidade que advém somente para aqueles que buscam os ideais divinos. Bem-aventurados os que têm puro o coração. É a pureza de coração que nos permite o contato com Deus, muito mais do que a pureza do intelecto e do raciocínio. O intelecto pode nos falar sobre a existência de Deus, mas só um coração puro pode nos fazer sentir a sua presença. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Aqueles que buscam a Deus o percebem como paz no templo interior do seu coração. Promover e favorecer a paz, diz Yogananda, é manifestar o amor de Deus. No último capítulo, Yogananda fala sobre o reino de Deus, o reino bem-aventurado do Pai Celestial e o método para alcançá-lo. Mas sobre isso nós teremos a oportunidade de aprofundar num outro momento. Até a próxima!